Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse é o nosso segundo vídeo da semana Carteira Blindada, tá? Então, no segundo episódio, o episódio de hoje, eu vou falar sobre a estratégia por trás desse método de carteira blindada que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, se você por um acaso não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui do nosso site, lá vai ter os 3 vídeos, né? O vídeo 1, o vídeo 2 por enquanto, e logo o terceiro vídeo que eu vou soltar amanhã, tá bom? Só uma breve introdução, caso você não tenha assistido o vídeo passado. Meu nome é Paulo, eu tenho 30 anos, sou investidor aí desde o comecinho de 2018, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E essa semana é a semana da carteira blindada, porque eu vou revelar para vocês uma estratégia que eu utilizo contra crises, sejam elas de qualquer origem, qualquer tipo, pode ser financeira, pode ser de saúde, como essa que a gente está vivendo, pode ser política, então não importa. O importante é você ter uma carteira blindada contra qualquer tipo de crise, tá bom? E como eu falei no vídeo passado também, para a gente seguir com essa estratégia, basicamente eu preciso de 2 pré-requisitos. Quais são eles? Só para a gente retomar. O primeiro pré-requisito está aqui, né? É o conhecimento dos ativos envolvidos, né? É muito importante a gente saber quais são esses ativos que a gente vai selecionar, que nós vamos comprar aí para inserir na nossa carteira de investimentos, tá bom? Então, o primeiro conceito importante é o conhecimento dos ativos, tá? E o segundo pré-requisito, que é um conceito bastante importante também no mundo dos investimentos, é o autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu vou abordar bastante essa questão do autoconhecimento quando a gente fala sobre perfis de investidores, né? Então vai depender de pessoa para pessoa, não tem um certo ou um errado. Se você é um cara mais agressivo, que busca uma rentabilidade maior, você com certeza vai estar correndo um risco um pouco maior, visando, óbvio, né, um retorno significativamente maior, ok? Agora, se você já tem um perfil mais conservador, não quer correr tanto risco na renda variável, também tem uma estratégia para você desenvolvida para especificamente o seu perfil, ok? E não sei se vocês repararam, mas eu sempre falo bastante sobre essa palavrinha aqui, ó, palavrinha ativos. E vamos seguir aqui então, basicamente, vou falar agora dessa questão dos ativos, mas antes de eu entrar em cada um dos ativos, o que significa a palavra ativo, né? Só para a gente retomar esse conceito que é muito importante no mundo dos investimentos e na nossa vida como um todo. Ativo, vou explicar de uma forma muito simples, basicamente é tudo aquilo que coloca grana no nosso bolso, tá? Então, por exemplo, uma ação na Bolsa Brasileira, quando ela paga dividendos, ela está colocando dinheiro no seu bolso, é um ativo. Um fundo imobiliário, quando ele paga dividendos mensais, também é uma forma de um ativo. Agora, vamos só fazer um parênteses aí, que seria quais são os passivos, né? Que é o oposto dos ativos. Então, passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, o seu carro que você utiliza para trabalhar, você paga combustível, paga impostos, paga seguro, ele está tirando grana do seu bolso. Então, basicamente, o seu automóvel ele é um passivo, tá? Então, tenham sempre em mente, quando a gente fala sobre qualquer tipo de área da educação financeira, a diferença clara entre passivos e ativos. Nesse caso da Semana da Carteira Blindada, eu vou falar agora sobre os ativos que vão fazer parte da nossa carteira, tudo bem? Então, quais são esses ativos, então, tão importantes? Vamos lá. O primeiro deles, são 4 classes de ativos, ok? Vou falar cada uma delas agora. O primeiro deles é a renda fixa. E eu vou falar bastante sobre renda fixa e principalmente sobre a importância dela na nossa carteira de investimentos, né? Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo conhece cada um dos títulos disponíveis de renda fixa. Lá na frente eu vou falar qual que é o título que eu utilizo específico aqui nessa estratégia. Só que a renda fixa, galera, é aquilo que vai dar a sanidade psicológica que a gente precisa para poder permanecer o maior tempo possível com os nossos investimentos aplicados. É aí que estão os ganhos. A gente precisa se manter vivo na Bolsa de Valores. E como que a gente consegue fazer para se manter vivo na Bolsa de Valores? Tendo uma posição significativa da nossa carteira em renda fixa. Porque se de repente tudo desabar, a renda fixa ela não vai desabar. Então ela vai garantir a segurança, ou pelo menos grande parte da segurança,
na sua carteira de investimentos, tá bom? Então, por isso que é muito importante, mesmo vocês devem estar vendo, né, como eu já falei um pouco sobre aquela história, quem não assistiu o vídeo anterior, recomendo que assista, porque eu contei uma história muito legal de um amigo meu que tinha 30 mil reais investidos na poupança e ele decidiu migrar de uma vez para bolsa de valores e aí veio a crise da pandemia e a bolsa despencou, meu amigo vendeu as suas ações com muito medo e acabou perdendo muita grana, tá bom? Então, se ele tivesse feito uma migração com mais calma e mantido grande parte daqueles 30 mil reais na renda fixa, eu tenho certeza que hoje ele estaria ainda com os investimentos dele em bolsa de valores e mais, depois que veio aquele primeiro impacto da pandemia, rapidamente a bolsa se recuperou também, né? Então, provavelmente ele teria recuperado aí, se não toda, grande parte da sua perda, né? Com aquela primeira queda. Então, por isso que renda fixa é tão importante para a nossa carteira. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o título que eu utilizo aqui para renda fixa. Só um detalhe, eu sei que vocês devem estar vendo, né, que a taxa Selic está caindo cada vez mais e com isso cai também a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Só que o que eu quero que fique bem claro para vocês é o seguinte, nessa classe de ativos aqui, o meu objetivo não é ter alta rentabilidade. O meu objetivo é ter segurança e ter liquidez. Ou seja, segurança para poder manter aquela sanidade que eu já comentei com vocês. E liquidez é aquela facilidade que você tem de transformar um investimento no mercado financeiro em grana. Se você precisar movimentar esse dinheiro rápido, você tem que ter alguma aplicação que permita isso, ok? Isso é o que a gente chama de liquidez. Então, o objetivo da renda fixa, os objetivos, né, são esses que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? Agora vamos falar da segunda classe de ativos que faz parte da estratégia da carteira blindada. Qual que é essa segunda classe? São os fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Vamos falar um pouco dessa classe tão importante de ativos. O fato de ser uma classe atrelada a imóveis, ela tende a ter uma volatilidade, ou seja, aquele sobe e desce maluco da renda variável, essa classe ela tende a ter uma volatilidade menor do que as ações propriamente ditas, né? Então, quando você insere fundos imobiliários na sua carteira, além desses ativos garantirem uma receita mensal para você, garantirem aqueles dividendos todos os meses na sua conta, você pode utilizar esses dividendos para poder comprar outros ativos e estar sempre reinvestindo aquilo todos os meses em formato de outros ativos. E também é um tipo de ativo que ele não tem tanto impacto assim frente a crises, né? Então, se tudo despencar, os fundos imobiliários aí provavelmente vão cair um pouco menos do que os ativos de bolsa de valores, como por exemplo a Bolsa Brasileira, tá bom? Então, esse é uma classe de ativos que eu gosto bastante e ela também entra na nossa estratégia aí da carteira blindada, tá ok? Vamos falar então da terceira classe, essa talvez seja a mais famosa, todo mundo quer aprender a investir nisso, né? Que são as ações brasileiras, galera. Ações brasileiras, ok? Então não tem muito o que falar, eu tenho certeza que vocês já ouviram bastante coisa sobre o mercado de ações, não vou entrar em definições nesse momento, mas basicamente aqui é uma das classes que vai dar o potencial de ganho na nossa carteira. Essa não é a parte defensiva da carteira, ok? Essa é uma das partes mais ofensivas, né? Então, é aqui que possivelmente moram oportunidades interessantes de multiplicação de patrimônio. É claro que tem sempre aquela questão do risco-retorno, né? Da mesma forma que o potencial de aumentar o seu patrimônio mora nessa terceira classe aqui de ativos, também da mesma forma o risco, quando vem uma crise, é essa classe que vai ser a mais afetada de todas, ok? Então, é importante que a gente tenha também uma posição em ações brasileiras para tentar ganhar bastante quando a bolsa sobe e tentar escolher empresas ou usar uma estratégia mais defensiva, mesmo aqui na terceira classe de ativos, para se proteger contra crises, ok? Vamos falar então da quarta classe de ativos, essa também está sendo aí ultimamente uma das que eu mais gosto e estou mais recomendando para as pessoas estudarem, principalmente esta quarta classe de ativos, que são as
são os ativos americanos, galera. As ações americanas em geral, né? E por que é tão importante você ter uma parte da sua carteira de ativos em dólar? O próprio nome já diz, né? O fato de você dolarizar parte da sua carteira, a gente entra naquele conceito, não sei se vocês se recordam que eu comentei no vídeo passado, mas de você selecionar ativos descorrelacionados. Lembra que eu falei daquela palavra complicada, descorrelacionados? Então, é basicamente esse tipo de ativo. Quando você insere ativos dolarizados na sua carteira, o que acontece? Eles são descorrelacionados em relação a esses dois aqui de cima. O que quer dizer? Basicamente, quando a Bolsa Brasileira está passando por dificuldades, quando a economia brasileira está passando por dificuldades, esses dois caras aqui eles tendem a sofrer bastante. Porém, como os ativos americanos eles têm uma relação inversa com os ativos brasileiros, o que vai acontecer? O Brasil passando por dificuldades, teoricamente, os investidores tendem a buscar uma segurança em moedas fortes, né? Qual que é a moeda forte global hoje em dia? É o dólar, é a moeda internacional, a moeda da maior quantidade de negócios que existem no mundo, né? Então, quando acontece uma crise, naturalmente ocorre uma migração, uma busca por dólar, né? E aí o que acontece? Oferta e demanda. Muita gente querendo comprar dólar e o preço sobe. Você tendo ativos nesta classe aqui na sua carteira, quando esses dois aqui estão passando por dificuldades, esse daqui tende a suprir e chamar parte da responsabilidade e balancear bastante a sua carteira, tá bom? Então, tanto a renda fixa quanto os ativos americanos, eles entram em uma estratégia bem legal de forma defensiva. E a parte mais ofensiva da carteira, na minha opinião, são as ações brasileiras e também os fundos imobiliários, eles servem aí para controlar essas quatro, gerar aquele fluxo de dividendos mensal para reabastecer todo esse processo, tá? Então, basicamente, essas são as quatro classes de ativos que compõem a nossa carteira blindada de investimentos, tá bom? Só que, agora que entra um dos pontos-chave que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. O que eu quero dizer com isso? Tem uma observação importante aqui, ó. Percentuais diferentes para cada perfil. Lembra que eu falei para vocês que um dos pré-requisitos para a gente colocar essa estratégia em prática é ter o autoconhecimento, é se conhecer, saber qual que é a sua tolerância ao risco? Então, isso que é muito importante aqui. Não basta eu falar, são 4 classes, vamos montar uma carteira usando essas 4 classes, sem eu abordar essa questão de perfil de investidores. Porque eu não posso falar para você, por exemplo, dividir a sua carteira em, vamos considerar partes iguais. Vamos falar aqui, cada uma delas tem que ter 25%, monta a sua carteira e vamos ver o que acontece. Eu não acho essa a melhor forma aí para se montar uma carteira. Eu acredito que, se você tiver claramente o seu perfil definido na sua cabeça, você consegue tirar bons proveitos distribuindo percentualmente parte da sua carteira em cada uma dessas classes, não necessariamente partes iguais, tá bom? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês vão entender, galera, que essa estratégia, ela é muito simples, ela é muito fácil de ser colocada em prática, só que precisa daqueles dois pré-requisitos que eu falei para vocês, o conhecimento dos ativos e o autoconhecimento, tá bom? Mas eu vou exemplificar essa questão de perfil do investidor agora na próxima tela, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre autoconhecimento e os perfis de investidores. O que eu quero dizer com tudo isso? Geralmente a gente define, galera, 3 perfis básicos de investidores, né? Quais são eles? O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Basicamente esses são os 3 principais perfis aí que a maior parte das pessoas acaba se encaixando, tá bom? Legal. Como eu falei para vocês, temos 4 classes de ativos. Em todos os perfis, essas 4 classes elas serão utilizadas, tá bom? Então, a primeira classe, renda fixa, depois fundos imobiliários, depois ações no Brasil e ações nos Estados Unidos. Então, vamos traçar um perfil mais conservador. Caso você se identifique com esse perfil, depois escreva aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, um perfil mais conservador, qual que poderia ser uma estratégia legal para essa pessoa? Então, vamos considerar a renda fixa, que essa pessoa aloque 70% do seu patrimônio aqui nessa classe de renda fixa, ok?
Vamos seguir então. Sobrou 30%, ok? Eu tenho que distribuir 30% nesses 3 últimos caras aqui, tá? Então vamos lá. Dos 30% eu vou jogar metade aqui, ó. Então seria 15% em ações americanas, tá bom? É aquela questão de um ativo descorrelacionado, ok? Então, 70% em renda fixa, 15% em ações americanas, sobrou 15%, né? Aí, galera, esses 15% depende muito do que você quer fazer com a sua carteira. Se você tem mais conhecimento em ações, se você acredita mais no potencial das ações, ou se você quer uma segurança um pouco maior, você pode vir mais aqui para fundos imobiliários, mas eu vou dar um exemplo aqui de divisão, tá? Então pode ser esses 15% que estão faltando, você poderia alocar 10% em ações brasileiras e os últimos 5% que sobraram em fundos imobiliários. Olha que interessante que ficou esse perfil. 70% em renda fixa, 5% em fundos imobiliários, 10% em ações brasileiras e 15% em ações americanas, ok? Esse seria uma estratégia de blindagem de carteira para um perfil mais conservador, tá bom? Agora, vamos mudar um pouquinho esse perfil? Caso você seja uma pessoa mais moderada, que aceite correr um pouco mais de risco, visando um possível retorno maior, tá bom? Como que a gente poderia dividir nessas 4 classes aqui de ativos? Vamos lá. Então, ó, um exemplo, renda fixa. A gente poderia considerar aí 50% do nosso patrimônio, ainda é uma segurança bem relevante para a nossa carteira. Depois, os outros 50%, vamos dividir daquele mesmo sistema, né? Vamos pegar metade e jogar aqui para as ações americanas. Vamos jogar aqui 25% para ações americanas. E agora sobrou outros 25%. Como é que nós vamos fazer? Opção, quero colocar 10% em fundos imobiliários e 15% em ações brasileiras. Reparem que eu estou sempre equilibrando o percentual de ações americanas com o somatório dos percentuais aqui de fundos imobiliários e ações brasileiras. Essa é parte da fórmula nossa de blindagem de carteira que eu vou mostrar na próxima tela, tá bom? Mas um perfil mais moderado, 50% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários, 15% em ações brasileiras e 25% em ações americanas, ok? Beleza, mas vamos supor que você seja mais arrojado, que você queira correr um pouco mais de risco, quer sair mais da renda fixa e jogar a sua grana um pouco mais para renda variável, ok? Buscando aí percentuais de retorno maiores. Como é que você pode fazer então? Aí a gente vem aqui para o perfil arrojado, tá bom? Uma distribuição interessante, como pode ser feita? Vamos lá. Então, renda fixa, vamos considerar um percentual de 30%, tá bom? E aí, quanto sobrou? Sobrou 70%, né? Desse 70%, qual que é a metade? Ou seja, 35%. Vamos colocar 35% aqui para as ações americanas, tá bom? E aí sobrou mais 35%, né? Como é que a gente pode distribuir? Vamos jogar 20% em ações brasileiras e 15% em fundos imobiliários. Tá? Uma sugestão para vocês aí, claro que isso aqui não é uma regra, é só algo que eu tenho estruturado aí ao longo dos anos aqui. Eu fiz até alguns testes e está funcionando muito bem também com vários perfis, tá? Mas essa pode ser uma distribuição interessante aí para vocês darem uma refletida, explorarem o autoconhecimento e verem aí qual perfil que se encaixa mais aí para vocês. É claro que, galera, muito importante, se você estiver começando na bolsa agora, independente se você achar o seu perfil mais arrojado ou mais moderado, se você acredita aí num potencial de retorno legal, mesmo assim, caso você não tenha o conhecimento adequado ainda, recomendo que vocês sempre iniciem por um perfil mais conservador, mesmo você acreditando que tenha um perfil mais arrojado ou mais moderado. Só que, lembra que esses perfis, eles não são obrigatórios você se manter com eles a vida inteira. Eles podem ir sofrendo alterações conforme você vai aprendendo, conforme você vai tendo mais segurança e você vai se conhecendo melhor, né? Então, caso você esteja começando na bolsa agora, sugiro que você comece por um perfil mais conservador e aí conforme for aprendendo e for sentindo mais confiança, pode migrar para o moderado e depois aqui para o arrojado. Tá bom? Vamos aqui para a próxima tela então.
Vamos falar um pouco sobre a fórmula de blindagem. É isso que eu queria passar para vocês. Eu já até comentei um pouquinho na tela anterior, mas basicamente essa estratégia de blindagem de carteira ela tem uma fórmula muito fácil de ser aplicada. Então, como eu falei, é uma estratégia simples, é uma estratégia fácil, mas precisa daqueles dois pré-requisitos que eu comentei logo no início, tá bom? Então, como funciona a fórmula de blindagem, galera? É muito simples, vamos lá. Ações americanas, o seu percentual de ações americanas, ele deve ser igual ao somatório do percentual de ações brasileiras mais o seu percentual de fundos imobiliários. Vamos traduzir essa equação, vamos transformar ela numa linguagem mais fácil. Dependendo do seu perfil, vamos supor que você queira utilizar 40% de ações americanas. Legal, 40% de ações americanas, então você precisa ter aqui do outro lado também 40%. E aí você distribui esses 40% entre ações brasileiras e fundos imobiliários. Pode ser 30% e 10%, pode ser 25% e 15%, pode ser 10% em ações brasileiras e 30% em fundos imobiliários. O importante é que essa igualdade, essa equação, ela seja estabelecida, que o percentual de ações americanas seja igual ao percentual do somatório de ações brasileiras mais fundos imobiliários. Por quê? Porque esses caras eles são descorrelacionados. É usando essa equação que você consegue blindar a sua carteira de investimentos. Então, muito importante esse conceito. Se vocês ficarem com alguma dúvida, galera, escrevam aqui nos comentários, tá bom? E outra coisa que é muito importante é você definir o seguinte: quem que vai mandar em tudo isso? Quem que manda no perfil do investidor? Vocês devem ter se percebido que na tela passada, a primeira coisa que eu preenchia nas 4 classes de ativos era a renda fixa, né? Então, quem manda no perfil é a renda fixa, certo? O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que você vai definir na hora de montar uma carteira blindada é quantos por cento de renda fixa você vai ter na sua carteira. Então, até aquele exemplo que eu comentei com vocês, se fosse um perfil mais conservador, primeira coisa, renda fixa 70%, se fosse um perfil mais moderado, renda fixa 50%, e sendo um perfil mais arrojado, renda fixa 30%. Definiu o percentual de renda fixa, aí vem aqui para a equação. O que sobrou, você iguala as ações americanas com o somatório das brasileiras mais os fundos imobiliários. Tudo bem? Essa é a equação da blindagem de carteira, tá? Se ficar alguma dúvida, reforço, comentem com a gente que eu vou entrar em contato com cada um de vocês para poder sanar essas dúvidas, tudo bem? Vamos dar 2 exemplos para ficar aqui mais claros ainda, tá bom? Utilizando a equação da blindagem de carteira para 2 perfis que eu acabei de inventar. Então vamos supor que seja um perfil ultra conservador e um perfil ultra arrojado, tá bom? Só 2 exemplos para a gente entender melhor. Eu sendo, então, um cara ultra conservador, eu preciso definir primeira coisa, o percentual meu de renda fixa, ok? Então, nesse caso, estou considerando um percentual de 80%, tá bom? Legal. Defini 80%, sobrou 20%. O que eu faço com esses 20%? Eu igualo ações americanas com ações brasileiras mais fundos imobiliários. Beleza, como que eu faço isso? Não sobrou 20%? Eu vou pegar 10% e jogar aqui para ações americanas e os outros 10% aí depende do que você quer considerar. Vamos colocar aqui como exemplo 5% ações brasileiras e 5% fundos imobiliários? Pode ser uma sugestão também, ok? Então, esse seria um perfil ultra conservador que eu acabei de inventar, tá bom? Só que esses cálculos aqui, eles seguem à risca a fórmula da blindagem de carteira, tudo bem? Vamos partir agora para o perfil ultra arrojado. É um cara que quer correr mais risco, óbvio que ele espera um retorno maior. Então vamos definir, primeira coisa, né? O percentual de renda fixa para um cara ultra arrojado seria aí um exemplo 20%. Beleza, 20% sobrou 80% do nosso patrimônio. O que nós vamos fazer com esses 80%? Vamos então colocar metade em ações americanas, ou seja, 40%, e os outros 40% a gente distribui nesses dois aqui, ó.
Então, vamos considerar 25% em ações brasileiras e 15% em fundos imobiliários? Eu acho que fica um perfil interessante também. 20% em renda fixa, 40% em ações americanas, 25% em ações brasileiras e 15% em fundos imobiliários. Somando tudo, 100% do seu patrimônio alocado com sucesso, ok? Essa seria então a fórmula de blindagem de carteira e alguns exemplos aqui na prática de definição de perfil. Por isso que eu sempre reforço. Autoconhecimento é muito importante no mercado de ações. Defina o seu perfil de investidor para depois você começar a montar a sua carteira de ativos, tudo bem? Então, vamos seguir mais um pouco aqui. O que eu quero falar basicamente, no próximo vídeo, eu vou mostrar na prática isso tudo funcionando, com exemplos reais, números reais da Bolsa de Valores, tá? Mas, como eu falei das 4 classes, por enquanto está muito genérico, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Dentro de cada uma dessas classes, para eu fazer as simulações no próximo vídeo, eu vou falar cada um dos ativos que eu vou utilizar. Então, na primeira classe, que seria a renda fixa, qual que é o ativo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Tesouro Selic. Ah, Paulo, mas o Tesouro Selic não está rendendo nada. Pô, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Tesouro Selic para mim representa segurança e alta liquidez. Isso que é o que importa para mim no Tesouro Selic, tudo bem? Eu não estou visando percentual de rentabilidade nesta classe de ativos. Eu também não quero que ele fique negativo. Então aqui eu sei que ele não vai cair. Só que eu sei que ele também não vai se valorizar muito, mas isso para mim não importa, tudo bem? Então, renda fixa eu vou utilizar Tesouro Selic. As ações americanas eu vou utilizar, galera, o IVVB11. O que é o IVVB11? É uma ETF do índice S&P 500. É uma ETF que replica a média das maiores empresas do mercado americano, tá? Então, basicamente, ele está tirando uma média de quanto está subindo ou descendo o mercado americano, tá bom? Mas fiquem tranquilos, eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses conceitos no próximo vídeo, tá? Só que, como eu falei para vocês que é uma estratégia bem simples, com poucos ativos a gente consegue montar a nossa carteira blindada. Então, quais seriam esses ativos? Primeiro, Tesouro Selic. Segundo, IVVB11. Terceiro, eu vou usar, pessoal, poderia estar usando empresas específicas, né? Petrobras, Vale, Itaúsa, montar uma carteira diversificada e alocar tudo isso como meu percentual de ações brasileiras. Só que eu quero simplificar, eu quero trazer uma estratégia simples e funcional para vocês. Então, eu vou usar tudo isso, resumir em um único ativo. Qual ativo que vai ser esse? Vai ser o BOVA11. BOVA11, da mesma forma que o IVVB11, ele é uma ETF da Bolsa de Valores brasileira, tá bom? Então, esse ativo, quando você inclui ele na sua carteira, basicamente você está comprando as 70 maiores empresas do Brasil, tá? Então, é uma média do mercado brasileiro, você está super diversificado, então se o mercado subir, você ganha, se o mercado cair, você perde, tá? Então, por enquanto, 3 ativos. Agora, galera, para fins de cálculos, o que eu vou utilizar aqui ó, como fundos imobiliários? Eu vou usar o IFIX. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, né? Então, quando o IFIX sobe 2% em um dia, significa que, na média, todos os fundos imobiliários subiram 2%. Se ele cai 1% naquele dia, significa que, na média, todos os fundos caíram 1%. Tem um probleminha aqui que não existe uma ETF de IFIX, tá? Não dá para você investir direto no IFIX. Aqui, neste caso, não tem como. Nós vamos ter que selecionar alguns fundos imobiliários para a nossa carteira. Pode ser uma carteira aí de 3 ou 4 fundos imobiliários. Posso falar um pouco mais disso no próximo vídeo. Mas para a gente tentar copiar a média do mercado de fundos imobiliários. Mas fiquem tranquilos que é bem simples, eu vou falar bastante disso no próximo vídeo, tá bom? Legal, mostrei aqui quais são os ativos, só que basicamente com 3 ativos diferentes e mais alguns aqui ó, de 3 a 4 no IFIX, você já consegue montar uma carteira muito legal, uma carteira blindada contra crises, tá? Legal. Então, no vídeo de amanhã, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar
sobre os conceitos de cada um desses ativos, né? Vou falar um pouco mais sobre o Tesouro Selic, um pouco mais sobre o BOVA11, sobre o IVVB11 e um pouco mais sobre fundos imobiliários também, né? Então vou falar sobre os ativos que fazem parte da carteira blindada, é claro. E também, galera, que eu acho muito legal vocês saberem, eu fiz algumas simulações de como se comportou uma carteira blindada frente agora ao coronavírus. E aí eu quero mostrar para vocês o comportamento dessa carteira num período aí de pouco tempo, considerando que você tenha começado a investir igual aquele meu amigo entre janeiro e fevereiro, e como que estaria a carteira dele hoje. Será que ele perdeu muito? Será que ele não perdeu nada? Será que ele está ganhando frente a essa crise? Então eu vou mostrar o desempenho da carteira blindada frente a essa crise. Também aí eu vou aumentar um pouco mais o prazo, vou mostrar o desempenho dessa carteira caso você tivesse começado a investir um ano antes, como que ela teria se comportado aí durante esse período, e também, como a gente sempre fala do tal do longo prazo no mercado de ações, eu quero pegar um período aí de 5 anos e mostrar como essa carteira blindada ela se comportou frente às oscilações de mercado nos últimos 5 anos, tudo bem? E também, as simulações, né, na prática. Isso tudo vai ser na prática com dados reais, tá? Dados tirados da Bolsa de Valores, ok? E também, no final, eu vou falar de uma estratégia de aperfeiçoamento. A carteira ela funciona muito bem na prática, mesmo com índices médios, como eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Só que ainda existem maneiras da gente ter uma rentabilidade superior à carteira blindada utilizando os índices, ok? Mas eu vou falar tudo isso daí no próximo vídeo, tudo bem? Bom, galera, então, vídeo de hoje nós estamos chegando ao fim. Eu vou rodar um depoimento também de um aluno nosso da última turma do Pilares da Riqueza para vocês. Quem não assistiu o vídeo anterior, recomendo novamente que vocês assistam, foi bem legal. E eu vou passar também aqui, vou deixar nos comentários cada uma das nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir a gente lá. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando dessa semana carteira blindada. Deixe os seus comentários aqui no vídeo. Falem aí pra gente o que vocês estão achando. Tá agregando conhecimento? Não tá? O que dá para melhorar? Escrevam aqui nos comentários que eu vou ler e responder cada um de vocês. Beleza, galera? Vejo vocês então amanhã no nosso último vídeo da semana, carteira blindada. Um abraço a todos e até mais. Eu achava que eu tinha controle, mas com o Seu Tesouro eu aprendi a ter o real controle. Eu coloco os meus gastos, meus ganhos na planilha, eu tenho noção do mês que vem, o que eu vou gastar, o que eu vou ter que pagar, o que eu consigo economizar. E dessa forma eu aprendi a controlar melhor o meu dinheiro, algo que eu achava que eu já sabia fazer, mas que o curso me mostrou que eu ainda tinha muito a aprender. Eu nem pensava no futuro, eu achava que eu tinha que juntar o dinheiro total na poupança para conseguir fazer alguma coisa. Com o curso do Seu Tesouro, eu conseguia render mais o meu dinheiro para ajudar a conquistar meus sonhos. Eu ensinei minha mãe a usar a planilha também, ela achou super legal. Eu sempre converso sobre isso e indico com certeza o curso do Seu Tesouro. Nossa, eu tenho muito mais confiança. Agora eu sei o que aqueles monte de números significa, eu sei o que as siglas significam, como analisar qual é a melhor empresa para investir e como variar a minha carteira de ações.